Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha, além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Uma boa noite a todos. Declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Dada a verificação do quórum, informo a presença de 15 vereadores nessa sessão, com ordem do dia 4 de novembro de 2025. Quero aqui saudar a todos que aqui nos acompanham. José de Souza, em seu nome, presidente do bairro Monte Pascoal, todos os componentes e moradores do bairro Monte Pascoal, num todo. Também o Adamate, que nos leva aos lares da nossa região e comunidade através da TV Serra e Rádio Miriam. Obrigado pela presença de cada um. Passamos à ordem do dia. Em primeira discussão, o projeto de lei do Executivo número 26 de 2025, que dispõe sobre a criação de Zona Especial de Interesse Social, ZEIS, para fins de construção de unidades habitacionais de interesse social vinculado ao programa Minha Casa Minha Vida e da outras providências. Legislação, Justiça e Redação final favorável. Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social favorável. Jurídico favorável. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra o vereador Davi André de Almeida. Boa noite, senhor presidente. Quero cumprimentar as nobres vereadoras, nobres vereadores, cumprimentar a imprensa. Quero cumprimentar também os moradores aqui do Monte Pascoal, Altos da Julieta, as pessoas que estão nos acompanhando online. Senhor presidente, conforme nós já havíamos pedido para que retornasse à pauta o projeto 26, depois de 2 semanas em que a gente conversou com o Executivo, recebemos os laudos, alinhamos aqui o projeto, apresentamos nesta casa, eu peço que o projeto volte para a pauta e que seja colocado em votação. Senhor presidente, obrigado. Obrigado, vereador. Com a palavra o vereador Juliano Balgardi. Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, quero cumprimentar todos os cidadãos e cidadãs presentes nessa noite. Cumprimento o Adamate. Estou um pouquinho meio capengo da voz, mas tudo certo. Bom, o projeto de lei 26 é um projeto que a gente tem debatido muito, faz alguns dias, porque algumas coisas se passaram despercebidas lá no projeto que desafetou as áreas públicas, A gente conversou muitas vezes com os moradores, a gente buscou algumas informações e até agora a gente teve poucas respostas do Executivo. Até porque o que o líder de governo, o vereador Pastor Davi, trouxe ontem à noite é um croquis, enfim, um projeto, e aí naquilo fala que contempla, por exemplo, o caso do Altos da Julieta, que vai preservar a nascente. Mas qual que é a garantia que vai ser preservada a nascente? Senhora, depois, se a senhora quiser se manifestar do projeto, pega uma palavra e defenda, tá? Que não é a primeira vez, então eu estou no meu espaço regimental. Então, o que acaba acontecendo? A gente fica o quê? A gente fica mais uma vez com coisas vagas, com informações fracas. E são vários os projetos. Semana passada nós debatemos uns 4 projetos, e para quem estava acompanhando aqui a sessão, eu questionei os 4 projetos. Porque vem tudo na base do muito sim, a gente fez um estudo, a gente fez uma reunião, mas não vem as informações completas para casa. E aí o que a gente fica? A gente tem que ter algo completo, porque por mais que cada qual pode ter sua formação acadêmica, não tem como dominar todos os assuntos. Tu pode buscar informações, tu pode arriscar, tentar, estudar e etc., mas não é na plenitude do fato que isso se concentra. E vamos lá. Infelizmente,
O caso da desafetação das áreas públicas, ou seja, as áreas que seriam para institucional, lazer, elas não estão sendo respeitadas. E isso é desde a legislatura passada. Aí eu volto a dizer, por que o Monte Pascoal não pode ter uma praça? Por que o Altos da Julieta não pode ter uma praça no seu espaço, tendo em vista que se comprou um terreno, se comprou dentro de um loteamento onde que se tinha uma expectativa? E além do mais, são vários os problemas, por exemplo, do caso da Altos da Julieta. Não tem transporte coletivo, tem uma coleta de lixo precária, tem problemas de iluminação e tem problemas de abastecimento de água, que é até uma contradição. Tem vertentes, nascentes, mas não tem abastecimento. Então, eu acho que é temerário, eu acho que o que o Executivo deveria fazer? Só para concluir, senhor presidente, o Executivo deveria comprar áreas de terra e fazer a troca dessas áreas institucionais. Então, era essa a minha manifestação na noite de hoje. Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Roque Servenini. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, a imprensa, de modo especial os moradores que aqui acompanham a votação desse projeto, eu quero inicialmente, senhor presidente, dizer que eu protocolei na casa um requerimento solicitando que o senhor prefeito municipal envie a esta Casa Legislativa um servidor, enfim, que ele achar importante, um secretário ou um técnico, para explanar sobre o conteúdo e os objetivos do projeto 26/2025. Eu sei que talvez a ideia do governo seja votar na próxima semana ou ainda nessa eu creio que não, porque eu vou pedir vistas, mas talvez seja a ideia votar na próxima semana, e a gente gostaria que viesse para esta casa um responsável, né, por esta área, pode ser, quem sabe, secretário de Planejamento, Meio Ambiente, ou os dois, ou Secretaria de Habitação, ou o próprio prefeito, para explicar sobre esse projeto aqui, porque, embora reconheçamos aqui o esforço do vereador Davi, líder do governo, em trazer informações e laudos, mas nós queremos questionar o governo com relação a isso. Então, eu já faço de antemão esse pedido e já dizendo que protocolei esse requerimento. Também, senhor presidente, eu acho que, além de poder comprar áreas de terras para colocar essas pessoas que dignamente precisam de moradia, e é importante sempre frisar isso, que jamais desconsideramos essa demanda tão importante e necessária do nosso município. Mas nós precisamos adquirir áreas adequadas para isso. E para não ficar somente daqui a pouco nessa hipótese, eu quero levantar uma situação que acho que é muito viável. Hoje nós temos diversas cooperativas habitacionais. Algumas já instaladas, né, já em pleno sucesso, habitadas já, e outras em fase de infraestrutura, outras em fases de licenciamentos. E o que se sabe é que muitas dessas cooperativas têm áreas ociosas, tem áreas sobrando, tem mais terrenos do que associados, por algum motivo, às vezes até pela impossibilidade de fazer os seus pagamentos de carnê, acabaram desistindo. E está lá, a cooperativa vem se cotizando com os associados, enfim, para tentar manter isso. E não por uma e nem por duas vezes a gente ouviu dirigente dessas cooperativas, ou associados, ou cooperativados, dizendo que havia interesse, inclusive por parte deles, de permutar esses terrenos com a administração municipal. Peço espaço de liderança, senhor presidente. Espaço de liderança ao vereador Roque Servenini. De permutar esses terrenos ociosos com a municipalidade. E aí que está a grande vantagem para a prefeitura, que ela poderia talvez permutar com obras de infraestrutura. Daqui a pouco a prefeitura pode fazer pavimentação de ruas, pode fazer redes de saneamento básico, pode fazer redes de alta tensão, enfim, pode permutar com serviços, não precisa não necessariamente puxar dinheiro, com maquinários, com terraplanagem. Então eu acho que exige um pouco mais de esforço da prefeitura municipal, exige um pouco mais de esforço do nosso governo,
de tentar compreender também quem está lá no bairro e quer aquela área para fins institucional. Já foi dito nessa casa que o projeto contempla praças. Só que essas praças, elas vão contemplar exatamente para aquele número de pessoas que vão entrar no bairro. Então, por exemplo, se for no Monte Pascoal, é para atender aquela demanda daqueles moradores. Não vai ser uma grande praça, né? Vai ser uma pracinha, que é justa, é importante, sim. Aliás, até parabenizar o governo federal que determina que tem uma praça, que tem uma biblioteca, vi que é um projeto bonito, nós não podemos perder esse projeto. Mas eu acho que o governo pode ser mais criativo, pode ser mais parceiro. Uma parceria com as cooperativas habitacionais seria uma saída ideal, senhor presidente. E ontem eu pedi para o vereador Davi marcar uma reunião com o governo para nós conversar sobre isso, e nós queremos levar essas ideias ao governo. É no sentido de nós colaborarmos e não perdermos um único projeto para a nossa cidade e principalmente um projeto de habitação. Mas também levar em consideração as pessoas que precisam dessas áreas, do Alto da Julieta, do bairro Monte Pascoal e outros bairros, como foi o caso do bairro Cruzeiro, o caso do bairro Santo Antônio, lá o Alvorada. Então a gente precisa fazer essa leitura. E eu vou pedir vistas então, senhor presidente. Mas esse pedido de vistas é bem verdade que é para a gente ganhar um pouco de tempo e talvez encontrar uma saída. Mas eu gostaria muito de ter essa oportunidade de conversar com o governo. Nós trocar uma ideia em relação a isso. Daqui a pouco pegar 2, 3 moradores do Monte Pascoal, do Alto da Julieta, algumas lideranças, vereadores, e conversar com o governo. Vamos encontrar uma saída para isso. Porque no cabo de força nós vamos perder. O governo tem mais força do que nós. Então, nós precisamos tentar achar uma saída que fique bom para todos. Então, essa é a minha contribuição e faço o pedido de vista nesse momento. Obrigado. Então, ele... Concedo, então, vistas ao projeto de lei número 26 de 2025, que dispõe sobre a criação de zonas especial de interesse social ao vereador Roque Silvernini. E também, né, Roque, eu acho que é importante uma construção e o Davi sempre foi solícito a esse tema aí. Perfeito. Em primeira discussão, o projeto de lei do Executivo número 29 de 2025, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro do ano de 2026. Pareceres: legislação, justiça e redação final, favorável. Orçamento, finanças e contas públicas, favorável. Jurídico, favorável. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra o vereador Davi André de Almeida. Senhor presidente, o projeto 29, então, que vai dispondo sobre as diretrizes orçamentárias, é parte, né, de 3 projetos que vêm para esta casa. O primeiro, o PPA, agora a LDO, e posteriormente vem a LOA. E nós, então, de acordo com as normas estabelecidas na Constituição Federal e da Lei Orgânica e demais disposições legais pertinentes à lei orçamentária do município, então, e obedecendo às disposições estabelecidas pelas leis de diretrizes orçamentárias LDO, a gente pede que seja colocado sobre a apreciação dos nobres vereadores, haja vista um cronograma, né, que se tem. Nós tivemos também audiência pública, passou aqui pelas comissões, né, em debate, e esta casa tem debatido dos mais diversos temas. Eu queria pedir que fosse apreciado e que pudesse ser colocado em votação nessa noite, né? E trata-se de lei fixadora das metas e prioridades da administração pública municipal para o exercício subsequente e orientadora na elaboração da lei de orçamento anual. Então, esta lei orçamentária já traz alguns ajustes e creio que a LOA vem com mais alguns ajustes ainda, né, diante deste projeto, que elas vão se complementando. Então, assim sendo, né, eu peço que seja colocado em apreciação os nobres vereadores, vereadoras, e que seja colocado em votação. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador.
A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra o vereador Juliano Balgar. Bom, só fazer uma manifestação acerca do projeto 29, dizer que vamos votar favoráveis, mas é importante que as pessoas tenham conhecimento. O orçamento previsto para o exercício de 2026 em Farroupilha é de 640 milhões de reais. Tá? Então é importante que vocês tenham consciência, ciência que é um valor alto. Aumentou 100 milhões de um ano para o outro, ou seja, dinheiro tem. Então, cabe agora ao Poder Executivo elencar quais que são as suas prioridades. Então, só para fazer essa pequena observação. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra o vereador Roque Severino. Sobre esse projeto, senhor presidente, é bem importante nós observar o seguinte. O primeiro ano do governo, que é o caso do governo Jonas, ele cria o plano plurianual, o chamado PPA, que vai definir os investimentos para 26, 27, 28 e 29. 29 já não será o mesmo gestor, ainda que se reeleja, mas será um novo mandato. Mas planeja-se até lá. Fizemos isso e já foi aprovado. O PPA veio com um valor de quase 30 milhões diferente da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Nós fizemos questão de documentar isso, porque, embora teve nessa casa as explicações por parte do Executivo Municipal, sempre é importante frisar que a Lei de Diretrizes Orçamentárias veio muito acima do que aquilo que foi planejado no PPA. Ou seja, o plano plurianual já veio com distorções, ou a Lei de Diretrizes Orçamentárias já veio com distorções em relação ao PPA. O Renato Tartarotti, que está aí, já foi vice-prefeito, já trabalhou no planejamento, sabe bem do que eu estou falando. Mas é talvez uma questão de organização orçamentária que poderia ser melhor elaborada, mas, por outro lado, é positivo também, porque a Lei de Diretrizes Orçamentárias veio superior, veio com 640 milhões. E daqui uns dias nós vamos votar a lei orçamentária, que é a lei que determina quanto que vai gastar com base naquilo que vai arrecadar. É igual ao planejamento da casa da gente. Eu recebo tanto, eu só posso gastar tanto. Se eu gastar a mais, vou ficar devendo. E a prefeitura não pode ser diferente. Então nós vamos votar hoje à noite essa lei que vai dizer ao prefeito que ele poderá gastar até 640 milhões no ano de 2026. E, portanto, ele tem uma previsão de arrecadação disso. E tem uma previsão de gastos. E cabe ao prefeito dizer aonde ele vai gastar isso. Nos bairros, na educação, na saúde, na agricultura, na segurança, enfim, os mais diferentes pontos. E nós vamos votar a favor, porque quem ganha a eleição, cabe a ele governar e cabe a ele decidir os investimentos. Mas precisem ouvir a comunidade, precisa ouvir as pessoas, precisa sentir as necessidades de cada lugar da nossa cidade. Era isso, presidente. Obrigado. Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum vereador quiser fazer mais uso da palavra, coloco em votação a solicitação feita pelo vereador Davi André de Almeida para que este projeto seja votado nesta noite. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, aprovado por todos os senhores vereadores. Em votação, o projeto de lei do Executivo número 29 de 2025, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício do ano de 2026. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, aprovado por todos os senhores vereadores. Em primeira discussão, o projeto de lei do Executivo número 31 de 2025, que dispõe sobre a não incidência de contribuição de melhorias. Pareceres. Legislação, Justiça e Redação Final, favorável.
Orçamento, Finanças e Contas Públicas, favorável. Jurídico, favorável. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Davi André de Almeida. Senhor presidente, o projeto 31 que dispõe sobre a não incidência de contribuição de melhorias, né? Quero ler aqui o seguinte. No artigo 225, parágrafo único da Lei Municipal 4.928, de 16 de setembro de 2024, concede ao Poder Executivo a prerrogativa de editar norma específica para definir hipóteses de não incidência de contribuição de melhoria, especialmente quando se trata de obras que representam relevante interesse social e coletivo. As intervenções propostas representam investimentos essenciais à melhoria da mobilidade urbana, a segurança viária e a qualidade de vida da população de Farroupilha. São obras que trarão benefícios duradouros à comunidade, tais como redução de desgaste de veículo, melhoria na segurança e fluidez do tráfego, valorização das áreas beneficiadas e potencial incremento do desenvolvimento econômico. Então, esse projeto trata, né, da pavimentação da rua Alexandre Saquete, Agostinho Rossi, Dante Sérgio Macari e prefeito Giacomo Valentim, diante do projeto que já foi realizado, né? A casa é sua. Então, vai trazer um complemento de pavimentação para esses moradores e para todos aqueles que são aqui da cidade de Farroupilha. Senhor presidente, peço que seja apreciado pelos colegas e que seja colocado em votação. Obrigado, vereador. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Juliano Balgart. Senhor presidente, então, fazer uma breve manifestação acerca do projeto 31. Primeiro, né, talvez são termos que a população não conheça, não compreenda. Eu acho que é importante tentar instruir ou tentar clarear. O que é uma não incidência de contribuição de melhoria? É quando a prefeitura executa uma obra de pavimentação, seja ela de pavés, paralelepípedo ou asfalto, e ela não cobra, então, a contrapartida dos moradores, ou seja, ela não cobra que as pessoas paguem o calçamento ou o asfalto. Então, isso é uma uma não incidência de contribuição de melhoria. E então é bem importante de frisar isso. Outra coisa, essa aqui são as ruas que foram construídas, as habitações daquele programa Casa é Sua. E eu tenho que fazer essa lembrança. Quando nós debatíamos o projeto aqui, e eu era relator, nós tivemos algumas reuniões e eu segurei o parecer até os 48 do segundo tempo para que garantisse que o governo ouvisse as pessoas. E uma das sugestões, o Jorge vai lembrar que o Jorge era secretário, e o Jorge também acolheu a ideia e tentou, mas não dependia dele. Eu disse enfaticamente, dialogue com os moradores. Por que vocês não calçam o que é possível ali ao entorno? Melhorem a iluminação, façam um parquinho, uma pracinha. A resposta foi dito, não tem como fazer. Mas como que agora deu para fazer? Sabe, eu não consigo entender, porque primeiro não pode e agora pode. Sabe, então as coisas são mais fáceis, às vezes vira um cabo de guerra onde que não há uma necessidade. Então, mas mesmo assim, sabendo da relevância, para melhorar a questão da mobilidade urbana, melhorar também as pessoas que moram e passam por ali, eu vou votar favorável. E também eu quero cumprimentar a Prof. Eliane, juntamente com alguns alunos do Colégio Estadual Santiago que vieram acompanhar a sessão aqui para, de fato, entender um pouquinho o que o Poder Legislativo faz. Então, sejam bem-vindos à Casa do Povo. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum vereador quiser fazer mais uso da palavra, coloco em votação a solicitação do vereador Davi André de Almeida para que este projeto seja votado nesta noite. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, aprovado por todos os senhores vereadores. Em votação, o projeto de lei do Executivo número 31 de 2025, que dispõe sobre a não incidência de contribuição de melhoria. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, aprovado por todos os senhores vereadores.
Em primeira discussão, o projeto de lei do Executivo número 33 de 2025, que autoriza o recebimento de imóveis em doação. Pareceres. Legislação, Justiça e Redação final, favorável. Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social, favorável. Jurídico, favorável. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Davi André de Almeida. Senhor presidente, esse projeto 33, que autoriza o recebimento de imóvel em doação, as referidas áreas, elas correspondem a estradas já implantadas e afetadas com bens públicos, conforme averbações constantes nas respectivas matrículas imobiliárias. O processo administrativo que culminou na destinação pública das áreas foi devidamente aprovado pela administração municipal, restando apenas a formalização da transferência com o domínio do município. O parecer jurídico da Procuradoria-Geral do Município conclui pela adequação da doação como instrumento jurídico mais célebre e consentâneo à intenção do proprietário, sendo imprescindível, entretanto, a autorização legislativa para o recebimento formal das áreas pelo município, como seguem aqui as matrículas 48021, 48022, 023, 024, e depois tem os anexos ali para todos os vereadores. Sendo assim, senhor presidente, peço que seja colocado em votação nesta noite. Obrigado. Obrigado, vereador. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum vereador quiser fazer uso da palavra, coloco em votação a solicitação feita pelo vereador Davi André de Almeida para que esse projeto seja votado nesta noite. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Em votação, o projeto de lei do Executivo número 33 de 2025, que autoriza o recebimento de imóveis em doação. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Em primeira discussão, o projeto de lei do Legislativo número 37 de 2025, que dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação em meio eletrônico público das informações relativas a emendas parlamentares recebidas pelo município e da outras providências. Pareceres. Legislação, Justiça e Redação final, favorável. Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social, favorável. Jurídico, favorável. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, a vereadora Fernanda Corrêa. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento as colegas vereadoras, colegas vereadores, o público aqui presente, a imprensa, os servidores da casa. E este projeto de lei 37 de 2025 eu gostaria de deixar em primeira discussão. Está concedido, então, por solicitação da proponente Fernanda e da base da oposição, esse projeto fica em primeira discussão. Em primeira discussão, o projeto de lei do Legislativo número 38, que altera a Lei Municipal número 3.771, de 13/12/2011. Pareceres. Legislação, Justiça e Redação final, favorável. Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social, favorável. Jurídico, favorável. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, a vereadora Franciele Bonassi. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, ao público que nos prestigia essa noite. Em nome da Maria e da Edith, quero cumprimentar todos os moradores aqui do Altos da Julieta e do Monte Pascoal. Então, presidente, esse projeto de número 38 é um projeto muito simples, né, que ele altera, na verdade, a lei da ficha limpa, onde ele inclui, então, as alíneas MN, que é sobre... eu vou ler aqui para ficar mais claro. Ficam incluídas as alíneas MN, né, no inciso 2º do artigo 1º da Lei Municipal de número 3.771, de 13/12/2011, que dispõe sobre a Lei da Ficha Limpa Municipal, que disciplina as nomeações de servidores públicos municipais e dá outras providências. Então, na linha M, diz que de homicídio e violência contra crianças e adolescentes. Na linha N, de violência, abandono e maus tratos a idosos e pessoas com deficiência. O que isso quer dizer? Esse projeto quer dizer, então, que pessoas
que pessoas, então, que fizeram, né, algum crime, cometeram algum crime contra idosos, contra pessoas com deficiência e também contra crianças, não poderão assumir cargos públicos. Então, esse projeto de lei é da nossa autoria, né, do nosso mandato, e a gente acha que seria muito importante, presidente, que a gente votasse nesta noite, já que temos todos os pareceres favoráveis de todas as comissões também, porque a gente entende, né, que isso contribui para o aprimoramento da legislação municipal, promovendo maior segurança e confiança na administração pública, além de reafirmar o compromisso que Farroupilha tem, né, na proteção dos grupos mais vulneráveis da sociedade, que a gente sabe, sim, né, que tanto os idosos quanto as pessoas com deficiência e as crianças também estão incluídas nesses grupos. Então, gostaria muito de pedir que todos os vereadores aprovassem nesta noite esse projeto, que eu acho que é super importante. Já quero deixar aqui também meu agradecimento ao líder de governo, o Davi. Eu havia apresentado um outro projeto, a gente construiu juntos, então, para fazer a alteração na lei da ficha limpa, e conto, então, né, com a votação favorável de todos na noite de hoje. Obrigada. Obrigado, vereadora. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, a vereadora Fernanda Correia. Boa noite, senhor presidente. Cumprimento a todos, que eu já cumprimentei anteriormente. Eu quero deixar registrado, Fran, e parabenizo, né, pelo projeto, porque essa iniciativa, né, do teu projeto, ele fortalece a moralidade e a responsabilidade pública, né, aqui na nossa cidade. É preciso entender que essa medida é uma medida que honra os princípios da ética e da proteção às pessoas mais vulneráveis. Então, ao ampliar, como tu disse aqui, a lei da ficha limpa, o projeto ele reafirma que quem serve o povo, né, deve ter uma conduta íntegra e também de respeito à vida. Então, tu pode contar com a bancada do União Brasil, com esta vereadora, e o meu voto será favorável a esse projeto nessa noite. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Com a palavra, o vereador Juliano Balgado. Bom, senhor presidente, eu quero cumprimentar também aqui quem faz parte nessa noite presente, a Deus Amor, nossa amiga, liderança comunitária. Quero cumprimentar a Panis e os demais cidadãos mais uma vez. Bom, vereadora Fran, eu falo em nome da bancada do PSB, então nós votaremos favoráveis ao teu projeto, porque é um projeto importante. E realmente, o serviço público, ele tem que ter uma peneira. E não é possível que seja admitido quem vai servir o público que tenha cometido violência, seja contra as crianças, adolescentes, homicídio, ou até propriamente o abandono de idosos, maus tratos. Então, eu acho que muitas vezes o poder público como geral, seja na esfera municipal, estadual ou federal, cria muitas regras na qual eles mesmos nem cumprem. E o exemplo tem que partir do poder público. Cobra, por exemplo, cobra que as edificações tenham acessibilidade, mas aí os prédios públicos não têm acessibilidade. E isso transcende o município. Volto a dizer, as 3 esferas. Então, acho que é super importante. Que bom que tu fez essa construção também junto ao vereador Davi, líder de governo. E eu tenho certeza que os colegas vereadores aprovarão, porque é um compromisso dessa casa aprovar essa lei, tratando que não dá para admitir violência, homicídio para servidor público. Então, votamos favorável. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Davi André de Almeida. Senhor presidente, eu quero fazer menção aqui ao nome da vereadora Fran Bonassi. Parabéns pela tua proposição, Fran, né, pela tua luta aqui, que tem sido efetiva nessa casa. E acredito que vem contribuir muito, né, esse projeto de lei, essa inserção, né, que faz a alteração da lei municipal. Então, contribui muito. Somente para te parabenizar e fortalecer aí o teu trabalho. Muito obrigado. Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum vereador quiser fazer mais uso da palavra, coloco em votação a solicitação feita pela vereadora Franciele Bonassi para que este projeto seja votado nesta noite. Aprovado por os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Em votação, o projeto de lei do Legislativo número 38 de 2025,
que altera a Lei Municipal número 3.771, de 13/12/2011. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Está encerrado o espaço de discussão de projetos. Passamos ao espaço dos requerimentos. Requerimento de número 68 de 2025. Solicitação de construção de praças públicas para lazer nos bairros Monte Pascoal e Altos da Julieta. A palavra está à disposição do vereador Darlan Jesus pelo tempo de até 5 minutos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, ao público que se encontra aqui hoje, a quem nos assiste pelo YouTube também. Esse requerimento, então, é referente aí à demanda, né, da comunidade. Eu tive a oportunidade aí de visitar os bairros, né, juntamente com a Elisaura, o Odimar e o Guzmão, né, onde pediram, então, solicitaram a praça, né, você queria uma praça ali. Então, conversamos junto com o prefeito, em reunião com os vereadores, a possibilidade, né, dessa praça, onde, então, foi passado para nós aqui que essa praça pode acontecer, sim, no lote 5, na quadra 1350. Eu vi que, eu estou no grupo de vocês ali, eu vi que postaram também um print aí do mapa, né? Então você consegue localizar aí onde vai ser onde possivelmente vai ser essa praça, né? Então eu acredito que é uma maneira de contemplar, né, a solicitação de vocês aí, e que no futuro a gente possa ter mais um postinho de saúde também para contemplar o bairro Alvorada, né? Porque todos os moradores que ali estão vão até o bairro Monte Pascoal, e também daquele espaço ali, então, das casas irregulares também. O posto de saúde do bairro Monte Pascoal atende essa população. Então a gente entende que precisa sim ter essa melhoria, né, e que possa ter o posto possa ser ampliado e feito mais um ali, na verdade, né. Então fica o requerimento e eu peço o apoio dos colegas vereadores. Obrigado, vereador. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum vereador quiser fazer uso da palavra, coloco em votação o requerimento de número 68 de 2025. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Requerimento de número 69 de 2025. Solicitação de registro de frente parlamentar. A palavra está à disposição do vereador Silonei Monteiro pelo tempo de até 5 minutos. Boa noite, senhor presidente, caros colegas vereadores, vereadoras, comunidade aqui presente, Adamate, meu colega servidor Carlos. Então, eu quero destacar a importância, né, dessa criação dessa frente parlamentar do esporte aqui na Câmara Municipal. Essa iniciativa nasce com o objetivo de aproximar o poder legislativo, né, com os atletas, entidades, com escolas, associações de bairros e toda a comunidade que entende que o esporte é uma ferramenta de transformação social. Então, a Frente Parlamentar do Esporte não será apenas um espaço com discurso, mas sim um instrumento onde que vai ser constatado diálogo, disputa, preposição, políticas públicas que possam fortalecer o esporte. Agradeço aqui meus companheiros, colegas vereadores, a Fran, Pastor Davi, Darlan, Juliano, que fazem parte da frente aí para a gente fazer um bom trabalho aí e poder divulgar mais ainda o esporte aqui na nossa cidade. Era isso, presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador. A palavra está à disposição dos senhores vereadores pelo tempo de até 3 minutos. Se nenhum vereador quiser fazer uso da palavra, coloco em votação o requerimento de número 69 de 2025. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Está encerrado o espaço dos requerimentos. Espaço das moções. Moção de número 33 de 2025. Repúdio à manifestação do senhor Kleber Consol. A palavra está à disposição da vereadora Franciele Bonassi pelo tempo de até 5 minutos. Obrigada, senhor presidente. Então, essa moção que eu e a vereadora Fernanda apresentamos na noite de hoje, ela é uma moção de repúdio à manifestação do senhor Kleber Consol. Então, ele é um vereador da cidade de Carlos Barbosa,
que ele, na verdade, se manifestou de forma muito bem agressiva, machista e também intimidatória a uma colega vereadora, onde a colega, né, estava apresentando, e eu estava pegando aqui as informações no site da Câmara de Carlos Barbosa, ela apresentou um pedido, na verdade, de informações, que aqui na casa a gente não precisa votar, mas em algumas outras casas, de acordo com o regimento, é necessário, perguntando, então, buscando esclarecimentos sobre os critérios de zoneamento para matrícula e transporte escolar. E isso foi negado na Câmara de Carlos Barbosa. Aí, quando ela, enfim, quando eles negaram, ela falou que eles deveriam honrar as calças que eles vestiam. E o vereador falou o seguinte: a senhora tem que cuidar o que fala. Se pegar um caboclo bem, deixou no ar, vai mostrar o porquê usa as calças. E bem o quê? Eu queria fazer essa pergunta aqui. Bem o quê? Bem macho? Bem o quê? Ia fazer o quê com essa senhora? Ia matar? Ia estuprar? Ia fazer o quê? Os dados do primeiro semestre de 2024 que foram registrados no Rio Grande do Sul são 26.125 casos de violência contra a mulher. E aqui a gente está falando de ameaça, de lesão corporal, de estupro, tentativa ou consumação de feminicídio. Isso aqui não é eu que estou falando, é no Jornal do Comércio. Essas informações aqui que eu peguei, eu retirei da internet, vocês podem procurar. Então, quando um parlamentar faz esse tipo de manifestação, ele não faria contra um homem. E isso tem que ficar muito claro. Ele fez, isso tem nome, isso é violência política de gênero. Isso é violência contra as mulheres que estão ocupando espaço nos parlamentos, que nós ainda somos minorias nos espaços. Não é à toa que aqui nós temos 4 mulheres de 15. Nós ainda somos minoria. E é isso que muitas vezes os homens fazem quando a gente ocupa o nosso espaço, é nos intimidar. Então, na noite de hoje, eu gostaria muito que essa moção fosse, né, enfim, aprovada, que todos os colegas entendessem que é nosso dever, na verdade, de defender e de promover a igualdade em todas as esferas, né? E aqui na Câmara não é diferente, porque uma violência praticada dentro de um parlamento é inadmissível. Obrigada, senhor presidente. Obrigado, vereadora. A palavra está com a vereadora Fernanda Corrêa. Obrigada, senhor presidente. Cumprimento novamente a todos e essa moção de repúdio, eu quero dizer aqui que não é apenas uma resposta a uma fala ofensiva, tá? É um posicionamento em defesa do respeito. E é respeito a nós, mulheres. A fala do vereador de Carlos Barbosa, dirigida à vereadora Maria Rosália, além de ser ofensiva, ela foi intimidatória, tá? Na qual ultrapassou os limites do debate político. Porque num parlamento, minha gente, esse parlamento aqui, como todos os parlamentos, deve ser um espaço de diálogo, de debate, mas nunca de ameaça. E no momento que ele faz aquela frase para a vereadora, ele estava fazendo, além de intimidar ela, ele fez uma ameaça. Então, quando uma mulher é silenciada, todas as mulheres são atingidas. É preciso e é necessário deixar isso aqui registrado para todo mundo escutar. Então, essa moção, ela reafirma o compromisso com a democracia, com o respeito, acima de tudo, e com todas as mulheres que constroem a vida pública com coragem e com responsabilidade. Até mesmo porque o respeito é o mínimo, e o mínimo é inegociável, senhor presidente. Obrigada. Obrigado, vereadora. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores, com a palavra o vereador Cironei Monteiro. Bom, caros colegas aqui, então precisamos ter um contexto e realmente eu não vi os teores da acusação do que a Fran, eu vi pelo comentário dela, mas não tive a oportunidade de presenciar isso, né? Então, mas no nosso parlamento nunca aconteceu, então eu fico pelo que está, e até o nosso município aqui a gente já tem, esses últimos dias aqui, bastante envolvimento com outras questões, né? Então eu não posso votar favorável a algo que eu não tenho teor que eu possa dizer quem está certo e quem está errado, e isso realmente é verdade. Então o meu voto é contrário. Obrigado, vereador. Com a palavra o vereador Juliano Balgar. Senhor presidente, bom, primeiro, né, eu concordo com as manifestações das minhas colegas vereadoras, até porque
O pessoal tem que ter noção, né? É representante da população, ele não está nos anos de 1700, onde que se resolvia na ponta da faca, ou um olhava atravessado, ou se tinha uma cultura arcaica, machista, que olhou atravessado, entre aspas. Vou honrar. Mas eu gostaria, presidente, que o Rose colocasse no vídeo, para a gente ver a manifestação, acho que para ilustrar isso, que realmente foi grave. Então, se o Rose puder colocar esse vídeo ali para a gente acompanhar, e depois eu volto na minha fala. A senhora tem que cuidar do que fala. Que se pegar um caboclo bem, vai mostrar por que usa as calças. A senhora tem que ter respeito para os outros. Realmente é os leão, com as mulheres principalmente. Se fosse num debate comigo, não falava assim. Tenho certeza. Ou com qualquer outro homem aqui da casa. Né? Teve uma cena que aconteceu alguns dias atrás, ao lado de uma das escolas que eu trabalho. A professora estacionou o carro numa área que é permitido estacionamento. O rapaz que se auto-intitula o proprietário do lugar, mas lembrando, recuo de meio fio é estacionamento público. Ele foi lá e ameaçou, intimidou a mulher. Por quê? Porque é mulher. Se fosse homem, não falaria. Então, evidentemente que eu vou votar favorável e eu lamento. Não seria isso que, de fato, a gente deveria estar debatendo. Mas tem que chamar atenção, porque a Câmara de Vereadores não é um faroeste. Não é um faroeste. Essa misoginia, essa violência política de gênero, entre outros termos que seriam colocados, independente da sigla partidária. Se fosse um vereador do PSB, um deputado do PSB, eu ia criticar igual. Parelho, sem anistia. Obrigado. Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Caleb Coelho. Senhor presidente, eu voto favorável. Acho que foi inapropriado. Eu só quero saber o seguinte, se nós podemos colocar vídeos... Foi um equívoco eu autorizar a transmissão, porque é de uma Câmara de Vereadores de outro município. Só que tem o seguinte... O regimento não permite. Não? A gente precisa... Eu só um pouquinho que eu estou no meu tempo. Posteriormente a gente vai definir. Hoje o assunto é outro. Eu estou no meu tempo então, o senhor já se posicionou, está tudo certo. Eu acho importante a gente poder definir isso de forma mais clara para que hoje, todo mundo possa usar. Não hoje. Não, hoje não. Obrigado. Eu quero espaço ali. Tá, não, vamos deixar então no momento. Tá, bom. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, a vereadora Glaci Silvestrin. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadoras, colegas vereadores, a comunidade que nos prestigia nessa noite. Eu quero dizer, vereadora Fran, que com certeza votarei favorável a esse projeto, porque eu acredito que é uma falta de respeito em qualquer lugar, é inadmissível. Só que eu assisti esse vídeo e eu devo dizer que o vereador foi infeliz na colocação que ele fez para a vereadora, mas que a vereadora também pediu para que o vereador usasse as calças, mostrasse por que estaria usando as calças, uma coisa assim foi o que falou. Então, assim, eu quero deixar claro que eu voto favorável a esse projeto, a moção, acho que é, né? Moção. Voto favorável a essa moção, mas eu quero deixar claro que é inadmissível falta de respeito de ambas as partes, seja a vereadora se referindo ao vereador e ao vereador se referindo à vereadora. Até porque a gente é eleito pela comunidade e a gente vem aqui para discutir projetos que venham para beneficiar a comunidade e não para vir aqui discutir e começar a ofender uns aos outros. Isso fica até feio, né? Acho que ninguém de vocês vem para um local como esse para ver os vereadores brigando, né? Vocês querem ver discutindo algo que venha para beneficiar o nosso município e a comunidade como um todo. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereadora. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Davi André de Almeida. Senhor presidente, quero fazer aqui uma fala direcionada à nobre vereadora e também à Fer, que fez aqui a moção, né? Eu acredito que o respeito é o princípio de tudo, né? Mas eu digo para vossas excelências, se nós formos fazer uma moção para repudiar a fala do vereador, façamos uma moção dupla, que repudie a manifestação da vereadora e do vereador, porque os dois foram agressivos pelo que consta aqui então. Eu acredito que o respeito tem que partir de todos. Então eu acredito que sim, nós precisamos nos movimentar pela casa, aquilo que nós temos aqui é o meu pensamento, tá?
aquilo que acontece aqui, mas se for para fazer uma moção, então que a gente faça para repudiar a manifestação dos dois. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Com a palavra, espaço de liderança, a vereadora Franciele Bonassi. Obrigado, presidente. Quero agradecer aqui as manifestações dos colegas também, acho que é bem importante. E é isso. A gente divergir, isso sempre vai acontecer, e não tem problema nenhum. E debates acalorados acontecem nesta casa o tempo inteiro, mas em nenhum momento os senhores nos intimidam. Intimidam eu, intimidam a colega Fernanda, em nenhum momento eu me sinto aqui intimidada por vocês. Então, isso é ter respeito pelas colegas, o que não foi o que o senhor Kleber fez. Isso foi caso de polícia. Isso virou boletim de ocorrência. Então, sim, isso foi uma violência política, pastor Davi. Isso foi, Silo. Entendeu? Uma violência política de gênero, porque foi contra uma mulher. Ele fez isso porque era uma mulher. Se fosse um homem, ele não faria da forma como ele fez. Falando, e eu repito, foi passado aqui, até o vereador Juliano passou, se pegar um caboclo bem o quê? O que ele queria dizer com bem? Só o meu tempo não está correndo, presidente. Vai mostrar o porquê. Vai mostrar o porquê usa as calças. E sim, a vereadora anteriormente falou isso. Honre as calças, porque todo mundo aqui usa calças, não usa? Então honre as calças que coloca. Agora, ser intimidada, demonstrando agressão na fala, eu acho que, assim, para mim isso é inadmissível. Porque quando a gente ocupa um espaço, a gente tem que respeitar os outros. E aqui, em momento nenhum, eu me senti desrespeitada nesta casa por ser mulher, pastor Davi. Até este momento. Mas se algum dia isso acontecer, eu também farei fala sobre isso. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Espaço de liderança ao vereador Silonei Monteiro. Concordo contigo, né? Então, justamente o que eu falei na minha primeira fala também, né? Aqui nessa casa nunca aconteceu isso, então hoje a gente, né, respeita muito as mulheres, né? As mulheres precisam ser respeitadas. Mas continuo mantendo a minha posição, né, do voto contrário, até porque o falaram ali só fala na verdade, do acusado. Não falaram, que nem o pastor Davi comentou, a fala da acusadora ali que está, né, sobre essa questão. Então eu mantenho o meu voto e concordo com o pastor, né? Se for fazer uma moção, que a gente faça para os dois lados. Acho que né, diante de uma democracia, né, podia ter mostrado o outro vídeo completo, então. Tá? É isso, presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum vereador quiser fazer mais uso da palavra, coloco em votação a moção de número 33 de 2025. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. A votação. Deixa eu ver. A votação. A votação. Fiquem 1, 3, 4, 5. Importante dizer aqui, o vereador Maurício não está bem em si, a doutora Eleonora está atendendo ele, então vamos relevar essa questão. Se mantém posicionados 5, 7, 6 a favor, 1, 2, 3, 4, 5 contrários. Então está aprovado. Então, por maioria, aprovado, e também quero que conste a ausência do vereador Maurício, que ele se sentiu mal aqui, a doutora Eleonora, que também está o atendendo. Passamos ao espaço, encerrado o espaço das moções, passamos ao espaço de comunicação de liderança, pelo tempo de até 3 minutos, para manifestações sobre ações da bancada ou bloco parlamentar. Com a palavra, o líder de bancada. Com a palavra, o vereador Roque Sevenini, bancada do PSB. Senhores vereadores, demais pessoas presentes, eu quero voltar no tema ali da sugestão das áreas de terras. Eu agora, enquanto que a sessão transcorria, eu falei com o presidente de uma das cooperativas, uma ou duas cooperativas habitacionais, e pedi para ele, grava um áudio que eu vou colocar aqui no microfone da Câmara. Eu vou colocar aqui o áudio tal e qual ele me mandou aqui, que é do Fernando. Seguinte, respondendo a pergunta que você me fez logo acima aí, referente às cooperativas nossas, do nosso grupo, nós temos uma cooperativa que já está quase que 100% finalizada, as obras, só está terminando de fazer uma sala de aula, e nós temos 2 aí no Caravaggio que está em andamento. Essas 2 aí, da cooperativa que eu presido, ela tem uns 150 lotes sobrando, e da cooperativa que é a vizinha minha ali, eu não saberia dizer bem, com 100%
de exatidão quantos, mas em torno de 100 lotes sobrando aí para negociar aí, ou para botar sócios, né? Ou para fazer parceria também junto com o poder público ou com quem quer que seja. Seria mais ou menos isso aí a situação hoje. E a gente está, assim, trabalhando conforme vai entrando. Então, é aquilo que eu comentei. Tem áreas de terras sobrando aí de cooperativas habitacionais e que certamente elas seriam, né, propícia talvez para esse tipo de projeto. Além do mais, a cooperativa vai manter a sua área institucional de 15%, que é destinado, quando de parcelamento de solo, para confeccionamento de loteamentos. A exemplo do bairro Monte Pascoal, que deixou a sua área, o Altos da Julieta, que deixou, e as cooperativas habitacionais poderiam daqui a pouco viabilizar um projeto habitacional. O município poderia resolver parte da questão que está em voga e todo mundo se sairia bem nesse processo. Daqui a pouco a prefeitura pode ceder horas máquinas, materiais, enfim, permutar dentro daquilo que a legislação possibilita. Então, fiz questão de registrar aqui, agradecer o Fernando, que me passou gentilmente esse áudio. Fernando, que era presidente do Núcleo Habitacional, eu acho, não sei se ele ainda é ou não, enfim, mas é de alguém que tem conhecimento nessa questão de cooperativas. Inclusive, quando eu estava aqui me pronunciando, eu recebi aqui também uma mensagem do Dilson Rodrigues, Batista Rodrigues, dizendo: perfeito sua colocação sobre cooperativas e áreas de terra. Tem ainda muita terra e não precisa ter dinheiro. Então é um projeto que com certeza teria apelo dos cooperativados, dos moradores, das pessoas que precisam de casa também. Então eu reafirmo aqui o interesse da gente conversar com o prefeito sobre esse tema. Era isso, obrigado. Obrigado, vereador. Com a palavra, o líder de bancada. Vou repetir, com a palavra o líder de bancada. Está encerrado o espaço de liderança. Passamos ao espaço de explicação pessoal, aos vereadores pelo tempo de até 2 minutos para falar de ações do seu gabinete ou assunto de interesse coletivo. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra o vereador Juliano Balgari. Bom, senhor presidente, faz tempo que eu não falo em buraco aqui, né? Que eu cansei de falar na legislatura passada, perdi a conta de quantos buracos a gente solicitou pedido de providência. Rose, coloca na tela, por favor. Mas muitas vezes a gente aprova os pedidos de providência, requerimento, e às vezes eu quero acreditar que não chega ou que não há vontade do Poder Executivo executar. Isso aí fica na rua César José Francischini, bairro Santa Catarina. Eu fiz uns 2 ou 3 pedidos de providência, não foi consertado e faz mais de 2 meses que está assim. Eu tenho que lamentar, né, que eu tenho que usar a tribuna aqui, que eu poderia estar debatendo outras coisas, para pedir para consertar o buraco. Então, eu gostaria de fazer essa solicitação, dizer que o pedido que o vereador está fazendo não é um pedido para ele. Eu não moro ali, não vou ser prejudicado, mas as pessoas que moram, sim. Então, até porque aquelas pessoas pagam em IPTU. Elas não estão lá de favor. Elas contribuem, ela paga os seus impostos e elas merecem o quê? O mínimo de dignidade. Poxa, tem que tapar um buraco. Aí depois a gente não vê a mesma rigidez do secretário de obras, ao invés dele resolver o problema da comunidade, e dar pitaco em projeto habitacional, que nem a pasta dele. Né? Literalmente é aquele negócio, cada um no seu quadrado, né? Mas o pessoal parece que não sabe. E, Roque, quanto a essa tua sugestão, eu acho que é muito boa. Tanto o Fernando quanto o Dilson são parceiros. E uma das propostas nossas da campanha da chapa Pedroso e Glória era trabalhar com compras de áreas das cooperativas para moradia popular, em contrapartida. Por exemplo, poderia simplesmente construir a escola, pavimentação, enfim, dá para negociar. Mas fica aí o desafio, se o governo tiver interesse, ele vai chamar os moradores, vai chamar os vereadores e vai resolver essa alternativa. Obrigado. Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Silonei Monteiro.
Caros colegas, então, eu quero fazer um convite a vocês aqui, vereadores, né? Se querem se fazer presente amanhã lá no bairro Cinquentenário, a Corsã vai estar lá fazendo uma explanação sobre alguns problemas que aconteceram no nosso bairro lá. Não estaremos entrando em cunho político, na verdade, a gente quer umas questões de melhorias, na verdade, que as ruas ficaram um pouco... bastante, na verdade, né, mal acabadas, né, tem problemas lá de vazamento na bomba de recalque também, algumas questões lá sobre os entulhos, que agora os moradores, além de pagar a taxa de vistoria, a taxa de ligação, tem que pagar também para levar o entulho embora, né? Então, a gente está tentando achar um acordo junto com a Corsã ali para que a gente consiga fazer com que a Corsã daqui a pouco recolha esses entulhos, dê um destino para esses entulhos, para não ter mais essa cobrança para os moradores, né? E outras questões que a gente vai ser feito, levantado com os moradores do bairro, desde a comunicação com a Corsã e outros pontos importantes. Então, convido os vereadores, né? Somente o pessoal do bairro, né, que vai fazer essas melhorias. Quem quiser se fazer presente está convidado. Horário. Salão do Bairro Cinquentenário às 19 horas. Tá bom. Obrigado, vereador. Perfeito, então. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Está encerrado o espaço de explicação pessoal. Espaço deste presidente pelo tempo de até 5 minutos para avisos e informações. Eu quero aqui, agora às 19, fazer um convite a todos, né, que nos acompanham, também aos senhores vereadores. A Feira do Livro já está em andamento, porém o ato oficial de abertura, ele acontece às 19 horas e 15 minutos. Certamente atrasará, em torno de 19 e 30 horas. Então, estão todos convidados. E também convido a todos e a população para que prestigiem a Feira do Livro, que é junto à Prefeitura Municipal. Acho que a oportunidade de ver e até adquirir um livro é importante. Então, estão todos convidados. Quero aqui também agradecer aos senhores vereadores pelas suas contribuições. Eu acho que é bem salutar isso e os debates fazem parte, né? Mas sempre com respeito e que continuemos assim, debatendo propostas sem ofender a cada um. Também saúdo novamente o pessoal do bairro Monte Pascoal, a todos os senhores que aqui estão. É importante, cada manifestação é importante em si, independente, né, da forma, mas sejam sempre bem-vindos. Hoje por esta causa, mas também temos outros debates muito importantes que acontecem aqui e estão todos convidados. Também não posso deixar de saudar Tartarotti, né? Bem-vindo, obrigado pela tua presença aqui e que as suas contribuições, sei que é conhecedor da questão da construção civil, junto ao próprio Conselho, junto à FE, continue contribuindo aí para que Farroupilha avance nos caminhos certos. Também quero aqui informar a cada um dos senhores que na próxima segunda-feira nós teremos a sessão solene de outorga de título de cidadão honorífica à senhora Yolanda Marques Trujilos. Então, todos os senhores a caráter, né, de sessão solene, e a sugestão que eu trago, né, e aqui podemos definir agora, só falta a questão do PSB em si, porque as outras colegas é uma por bancada, que fale um vereador por bancada. Combinado? Segunda-feira, Yolanda Trujillo. Pode ser? Então tá. Está definido então. Um vereador por bancada se manifestará representando a cada um dos senhores. Então, está encerrado o espaço deste presidente. Encaminho as comissões especial instituída pela portaria número 31 de 2025 para parecer e análise do projeto da emenda à Lei Orgânica Municipal número 31 de 2025. Nada mais a ser tratado.
declaro encerrados os trabalhos desta presente sessão. Uma boa semana a todos e obrigado novamente a cada um dos senhores. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.